Então hoje vamos falar sobre o mid-tribulacionismo ou meso-tribulacionismo, que é a mesma coisa. E o que é o mid-tribulacionismo ou meso-tribulacionismo? A palavra meso ou mid significam a mesma coisa, significam meio, igual aquele rio, rio não, aquela região, Mesopotâmia, ou seja, meso, no meio. Então, meso ou mid significam meio, tribulacionismo. E o que significa isso? É uma posição escatológica que defende que a igreja, ela vai ser arrebatada, mas ela só vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Como nós falamos na quarta passada, acerca da igreja não passar pela grande tribulação, não vai passar pela grande tribulação, na teologia, essa doutrina, esse ensino, é chamado de pré-tribulacionismo, ou seja, antes, a igreja sendo arrebatada, sendo tirada antes da tribulação. Mas agora o mesotribulacionismo é uma vertente que acredita, que a igreja vai ser tirada no meio da grande tribulação. Então, para a gente entender aqui, deixa eu pôr aqui, primeiro ponto, eles defendem que a igreja será arrebatada no meio, no meio, e é o significado da palavra meso, no meio da grande tribulação. Então, nós sabemos, um pouquinho no cantinho, tribulação é a última semana de Daniel, um pouquinho, última semana de Daniel, das 70 semanas, que é um período, aqui, 7 anos. É um período de 7 anos, a última semana, eu coloquei a 70ª semana. E estes 7 anos são separados em 2 períodos. Aqui é o primeiro, 3 anos e meio, e 3 anos e meio. Então, esse período, esses 2 períodos, dentro desses 7 anos, nós sabemos que vai ser o período aqui do reinado do anticristo. O anticristo vai estar na terra. Então, os mesotribulacionistas, eles acreditam nisso, que nesse período aqui, o anticristo vai estar governando, o anticristo vai estar aqui na terra, nesse período. Só que a diferença, deixa eu pegar aqui,
canetinha de outra cor aqui, para você entender que eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada aqui, nesse período aqui, Aqui para eles, é o arrebatamento. Então a crença deles é essa, que o arrebatamento vai acontecer aqui, no meio da grande tribulação. Então a igreja, ao invés de ser arrebatada aqui, antes, o pré-tribulacionismo, acredita que a igreja é arrebatada aqui, antes da tribulação. Já os mesotribulacionistas acreditam que a igreja é arrebatada aqui, no meio da grande tribulação. Ou seja, a igreja vai passar 3 anos e meio aqui na terra com o anticristo reinando, com o anticristo tendo todo o domínio aqui na terra. Então essa é a crença dos midi-tribulacionismo. Então o midi-tribulacionismo, ele surgiu aqui, porque quando surgiu, não é uma coisa antiga, muito velha, não. Surgiu nas décadas de 1940 e 1950. Teólogo Norman e Harrison. Então, nas décadas de 40, 50, é que essa posição escatológica, ela teve um grande impacto, no meio evangélico, no meio da igreja. Então, esse teólogo que eu coloquei aqui, Norman B. Harrison, foi um dos que ajudaram, a consolidar essa posição. Então ele era muito conhecido na época. Se você olhar hoje, você vai ver que tem livros, vários livros dele e de comentários bíblicos. Então naquela época ele ajudou a fortalecer essa posição escatológica, Então tem alguns textos que eles usam para poder fundamentar a sua crença, para poder fundamentar essa tese deles, que a igreja será arrebatada ali, no meio da grande tribulação. Então, para que isso aconteça, como eu falei, o anticristo, ele vai estar sobre a terra, ele já vai ter se manifestado. Então eles acreditam, lá em 2 Tessalonicenses, vamos lá para o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos acerca desse pensamento, dessa tese, que é um dos versículos que eles usam como base. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Então deixa eu pôr aqui, primeiro, primeiro pensamento.
Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Que diz assim: agora, irmãos meus, rogamo-vos a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e quanto à nossa reunião com Ele, que não sejais facilmente demovidos do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse escrita por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim, mas certamente primeiro virá a apostasia e será manifestado o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição. Então eles têm esses versículos como base para a sua crença. Então, primeiro, eles acreditam que vai acontecer o quê? Primeiro vai vir a apostasia. Primeiro, a apostasia. Segundo, vai vir a revelação. Do anticristo. E terceiro, aí sim vai acontecer o quê? O arrebatamento. Então, pela lógica deles, eles acreditam nessa ordem, porque o texto aqui fala, né, que ninguém vos engane, porque não acontecerá assim, mas certamente primeiro virá a apostasia. Só que o que eles pensam ser a apostasia? É aquilo que muitos acreditam ser hoje. Quando você vai perguntar para alguém, o que você acha que é apostasia? Aí todo mundo vai falar, né? É o abandono da fé, é a pessoa que se desviou, é a pessoa que deixou Jesus, né? Que negou o primeiro amor, abandonou a cruz. Então muitos acham que a apostasia, como eu falei, é isso. Só que, como nós já falamos, apostasia no grego é essa palavra assim mesmo, né? Apostasia, que significa duas coisas: o divórcio e saída. Então, são duas coisas que significam essa palavra. Só que eles acham que primeiro vai acontecer isso, né? A apostasia. Muitas pessoas vão se desviar, muitas pessoas vão negar o Senhor Jesus. Para que, nesse período, quando tiver muitas pessoas, né, negando a fé, então vai se revelar o anticristo. O anticristo vai aparecer, vai surgir. E então a igreja vai passar esse período aqui, de 3 anos e meio, com o anticristo aqui na terra. Mas aí, depois, né, na metade desses 3 anos e meio, virá o arrebatamento da igreja. Então este é um dos textos, né, que eles usam. A gente vai ver mais aqui à frente outros textos que eles usam, né? Mas o primeiro que eu quero deixar para os irmãos é este, né? Que eles acreditam ser essa ordem aqui. Então a apostasia para eles não é a saída da igreja, mas sim pessoas que deixaram a fé, negaram a fé. Então, nesse período, o anticristo vai se revelar para depois acontecer o arrebatamento. Então, o arrebatamento, né, que deveria ser aqui, para depois ser revelado no anticristo, para eles é o contrário, né? Vai ser depois da manifestação do anticristo, da revelação
do anticristo. Por que que eles têm essa crença? Porque eles acreditam, aqui vamos agora para outro texto, 1 Coríntios, capítulo 15. Não, mas primeiro vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 7. Deixa 1 Coríntios aí para depois, né? Que aí a gente já vai entrar num outro assunto que vai ser um pouquinho mais extenso. Então vamos para Daniel, capítulo 7. Principalmente versículo 25. Mas vamos ler a partir do versículo 24 até o versículo 27, que diz assim: e quanto aos 10 chifres, aqui é a explicação da visão que Daniel teve. E quanto aos 10 chifres, a verdade é que daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será distinto dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Versículo 25. E falará palavras contra o Altíssimo, e quebrantará os santos do Altíssimo, e pretenderá mudar os tempos e a lei, e eles lhe serão entregues na sua mão, até que passem um tempo, e 2 tempos, e metade de um tempo. Mas o tribunal será estabelecido, e será tirado daquele rei o domínio, para ser consumido, e para ser desfeito até o fim. E o reino e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, o texto que eles usam também para sua teoria, é esse texto aqui, de Daniel, o segundo, Daniel, capítulo 7, versículo 25, que eles pensam aí, que, porque fala, que foi dado ao anticristo poder sobre os santos. Então eles acreditam que esses santos aqui, dizem ser a igreja. Então, na primeira parte, da grande tribulação. Então, o texto fala que o anticristo, lhe serão entregues na sua mão, até que passe um tempo, ou seja, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano, 6 meses, ou seja, um tempo, 1 ano mais 2, 3 anos, mais 6 meses, 3 anos e meio. Então eles acreditam que esses santos aqui, que o anticristo vai ter poder, para perseguir durante 3 anos e meio, eles acreditam ser a igreja. Então, para eles, esse período de perseguição, que os santos serão perseguidos, eles creem ser a igreja. Mas
nós sabemos que não é a igreja. É quem? É o povo de Israel. É o povo de Israel e aqueles que ficarem na terra e não negarem o Senhor Jesus. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 6 em diante, você vai ver que todas as vezes vai ser falado a mesma coisa. Vai ser falado sobre quem? Os santos. Aqueles que serão salvos. Vai ser mencionada essa palavra, vai ser usada essa palavra, santos, e não igreja. Porque, como eu falei, a igreja não vai estar mais aqui. A igreja não estará na terra. Então, estes santos serão quem? O povo de Israel e aqueles, que não colocarem a marca da besta, não irem após o anticristo. Mas os mesotribulacionistas acreditam que esses santos são a igreja. Então o anticristo vai ter poder sobre estes santos, sobre a igreja, entre aspas, nesse período aqui, de 3 anos e meio, como nós lemos. E eles acreditam que esse período de 3 anos e meio é o quê? É a primeira parte da grande tribulação. Então o anticristo, ele vai estar na terra, e vai ser dado o poder para ele perseguir a igreja nesses primeiros 3 anos e meio do seu reinado aqui na terra. Só que, segundo os mesotribulacionistas, esse período, vai ser um período mais tranquilo, vai ser um período mais leve. Por quê? Porque depois dos 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais, é que vai ser o período da ira de Deus, a ira total, a ira absoluta de Deus sobre a terra. E aí entra o outro texto que eu falei com os irmãos que nós iríamos ler, que é lá de 1 Coríntios, capítulo 15. Por que eles acreditam nisso? Por causa desse texto aqui, melhor dizendo, primeira, porque é uma epístola, não um livro. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 51 e 52, mais precisamente a 52. Mas vamos ler aqui o 51 e 52, que fala, acerca do arrebatamento. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então eles acreditam aqui, versículo 52, como eu disse, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Ante a última trombeta, então eles falam, eles creem que esta passagem aqui que Paulo fala, que o arrebatamento vai acontecer ante a última trombeta. Então, para eles, essa última trombeta é aquela lá de Apocalipse. Dizem ser a 7ª trombeta.
de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Se você já quiser abrir aí para a gente ler lá, vou deixar aqui para marcar. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz assim: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e no céu houve grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser reinos do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então eles acreditam aqui, que essa última trombeta das 7 lá de Apocalipse, a sétima lá de Apocalipse é essa última trombeta. Por quê? Porque para eles aqui, essa última trombeta, ela sinaliza, sinaliza o arrebatamento. E essa sétima trombeta, como nós lemos, ela fala de quê? De transição. Os reinos, Os reinos do mundo. Diz aqui, versículo 15: Os reinos do mundo vieram a ser reinos do nosso Deus e do seu Cristo. Os reinos do mundo vieram a ser. Então fala de uma mudança, de uma transição. Então eles acreditam ser essa última trombeta aqui, ser essa última trombeta. Por quê? Porque depois da sétima trombeta começam a ser abertos, a serem derramadas as taças da ira de Deus. Então é nessa ordem aqui, primeiro são selos. Segundo, são as trombetas. E terceiro, são as taças. Então é nessa ordem que o juízo de Deus vem sobre a terra. Então são selos, 7 selos. Depois que é aberto o 7º selo, soa então o quê? A primeira trombeta. E aí vai a segunda, a terceira, até que é tocada a 7ª trombeta. Depois da 7ª trombeta começa então o quê? A primeira taça, assim sucessivamente até chegar na 7ª taça. Então são 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então aqui, nesse período da 7ª trombeta, antes das taças, é que eles acreditam ser o arrebatamento da igreja. Então os midi-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai passar pelos selos, pelas trombetas, mas não passará pelas taças. Então, deixa eu pôr aqui,
a igreja passará pelos selos e trombetas. Mas não pelas taças. Então essa é a doutrina, né, dos mesotribulacionistas. Eles acreditam que aqui, nesse período aqui final, nesses 3 anos e meio finais, é que vai ser a ira de Deus. Então deixa eu pôr aqui, eles acreditam que aqui vai ser a ira de Deus. Aqui, nesses 3 anos e meio iniciais, eles acreditam que vai ser o quê? A ira do anticristo. Então, para os mesotribulacionistas, a igreja vai passar pela ira do anticristo, mas não vai passar pela ira de Deus. Então eles acreditam, né, que os selos e as trombetas, esse período que a gente vai falar daqui a pouco, seja a ira do anticristo. Esse período aqui, de Daniel 7:25, onde os santos foram entregues nas mãos deles, né, que foi revelado o anticristo ante a última trombeta, e, segundo eles, é a 7ª trombeta. Mas aí, quando soa, né, a 7ª trombeta, aí acontece o quê? O arrebatamento da igreja. A igreja então é tirada, para que depois venha a ira de Deus derramada na terra através das taças. Mas aí a igreja, segundo eles, já vai ter passado pelos selos e pelas trombetas, né? Que para eles não é a ira de Deus, para eles é a ira de quem? Do anticristo. Só que aí a gente vai ver agora que essas última trombeta que Paulo aqui fala, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo também fala dessa trombeta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de quem? De Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, fala o quê? Que é trombeta de Deus. Então não aqui não é um
julgamento. Ou seja, o arauto é aquele que vai o quê? Na frente. Então a trombeta soa e depois vem o quê? O julgamento. Mas aqui nós vemos que fala da trombeta de Deus. Então não é um arauto, ou seja, aquele que vai anunciar um julgamento. Pelo contrário, fala aqui, que e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui fala de um chamado de Deus, né? Vai falar de um chamado de Deus e não de uma condenação para os ímpios, como é a 7ª trombeta lá de Apocalipse 11, versículos 15. Então aqui, é um chamado de Deus. Deixa eu ver. Um pouquinho, chamado de Deus. Já a de Apocalipse, aqui, de Apocalipse 11, versículo 15, é o que? É uma condenação para os ímpios. Então aqui nós temos essa diferença, porque essa última trombeta, Paulo fala que ela é a trombeta de Deus para a igreja em Tessalônica. E depois disso, tem a ressurreição dos mortos. Então é um chamado de Deus. Já a de Apocalipse 11, 15, a 7ª trombeta, a gente vê que ela traz o quê? Condenação para os ímpios. Então não tem como essa última trombeta, que sinaliza, o arrebatamento, ser essa 7ª trombeta de Apocalipse 11, versículo 15. Mas então, que trombeta é essa que Paulo está falando? Aí, nós vamos lá para o Antigo Testamento, e lá nós encontramos, uma tipologia. Números, capítulo 10. Vai falar sobre as 2 trombetas de prata. E prata, na Bíblia, irmãos, você sabe o que significa prata. Prata significa redenção. A prata, ela é símbolo de redenção. Então, no Antigo Testamento, quando você vê falar de algum objeto, como a gente tem muito lá no tabernáculo, bronze, o ouro, a prata, a prata, ela simboliza isso, redenção. Então, as 2 trombetas de prata, lá de Números, vamos lá para Números, capítulo 10. E aqui você vai ver a tipologia com o arrebatamento da igreja. Números capítulo 10, versículo 1 ao 3. Eu coloquei ali até o versículo 10, que vai falar desse assunto. Mas, para nós, vamos ficar até o versículo 3, que diz assim, do capítulo 10, versículo 1 de Números. Então o Senhor Jeová falou a Moisés, dizendo: faze para ti
2 trombetas de prata, lavradas a martelo, as farás, para a convocação da assembleia e para dar a ordem de partida para os acampamentos. Quando as tocarem, toda a assembleia se reunirá à entrada da tenda da congregação. Então essas 2 trombetas, Deus deu ordem para Moisés para fazer, para quê? Para que tivesse uma ordem, uma organização ali no Êxodo. Então, quando essa trombeta fosse tocada, né, você vai continuar lendo que tinha as outras formas. Então, quando essas 2 trombetas fossem tocadas, a primeira ordem era para quê? Para que a assembleia, ou seja, todo o povo, se reunisse à entrada na porta da tenda da congregação. Então, Paulo, ele usa essa tipologia lá do Antigo Testamento, falando dessa trombeta, né, que era tocada nos dias do Êxodo, para mostrar, apontar, para quê? Para o arrebatamento da igreja. Então, quando a trombeta soasse, todo o povo sabia, ó, nós temos que nos reunir, é hora de nós irmos, é hora de partir, né? É hora de nós irmos para lá. Então, no arrebatamento da igreja, quando a trombeta soar, vai ser o mesmo sinal para a igreja, né? Quando a igreja ouvir o soar da trombeta, nós vamos saber, é hora de nós partirmos. Aleluia. É hora de nós irmos para lá. É hora de nós nos reunirmos à porta da tenda da congregação, que é o quê? A Nova Jerusalém. Então é a hora da nossa partida, é a hora de nós irmos. Então a igreja, ela vai ouvir esse soar da trombeta, Paulo dizendo, né, para a igreja, nesse sentido, né, porque o povo de Israel já entendia, eles sabiam dessas trombetas. Então, Paulo, agora ele vai falar para a igreja, né? Quando ouvir, né, a assembleia se reunirá à tenda da congregação. Então, quando Paulo está falando, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, em 1 Tessalonicenses 4,16, ele está falando dessas trombetas aqui, ó, de Números 10, né? Versículo 1 a 10, e não dessa última trombeta aqui, ó, de Apocalipse 11, versículo 15. Por quê? Porque, como eu disse, essa trombeta aqui, ó, a 7ª, lá de Apocalipse, ela vem para trazer condenação para os ímpios, vem para trazer justiça, juízo. Agora, essa trombeta aqui, né, a trombeta de Deus, ela vem para quê? Para trazer a ressurreição dos mortos, para trazer uma transformação para o nosso corpo, para que nós nos reunimos, né, partimos do arraial, como aqui diz, ó, partida para os acampamentos, ou seja, a assembleia se reunirá à entrada da tenda da congregação. Aleluia. Então vai ser o momento da nossa partida, o momento de nós nos encontrarmos com o nosso Deus na nossa nova cidade. Então aqui, ó, essas 2 trombetas de prata simbolizam, né, a redenção à prata. Então no versículo 3, deixa eu pôr aqui, ó, o versículo 3, reunião, né, convocação da assembleia. Então a gente vai para onde? A porta. Da Nova Jerusalém.
Então, esse momento do soar da trombeta, vai ser para quê? Para estar relacionado aqui, a ressurreição, e não a juízo, como os midi-tribulacionistas acreditam. Então, essa última trombeta, ela está relacionada à ressurreição e não a juízo, como eu pus aqui, que é o chamado de Deus, e não condenação para os ímpios. Então, está relacionada à ressurreição e não a juízo. Deixa eu ver se estava aqui no cantinho. Isso aqui é importante, para a gente entender. Chamado de Deus, relacionado à ressurreição. E não há juízo. Então, para a gente gravar, e não esquecer que essa trombeta está relacionada à redenção, à ressurreição, e não ao juízo. Então, os mesotribulacionistas, eles têm essa crença, como eu falei, baseados nesses textos, que a igreja vai passar aqui, por esse período, dos 3 anos e meio iniciais, sob o governo do anticristo, passarão pelos selos, pelas trombetas, mas não passarão pelas taças, porque eles acreditam que as taças é que são a justiça, a ira total de Deus. Aqui eles acreditam ser a ira do anticristo, mas, como nós sabemos, Paulo aqui ele vai falar em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 3, até os versículos seguintes, ele vai falar, depois ele vai falar que o que detém a manifestação do anticristo é o quê? É a igreja, até que no meio ela seja tirada. Então, depois que a igreja for tirada, aí sim é que vai ter a revelação do anticristo. Então, o anticristo ele não poderá se manifestar enquanto não houver o que? A apostasia, a saída, o arrebatamento da igreja. Então, para isso aqui acontecer, os 7 anos finais, que vai começar aqui, em Apocalipse 6, com a abertura do primeiro selo, que é a manifestação, a aparição do anticristo, antes vai ter que acontecer a saída, o arrebatamento, da igreja. Então, nesse período aqui, esses santos que o anticristo vai ter poder para perseguir, para poder fazer o mal, vai ser quem? O povo de Israel e as nações, aqueles que não forem conforme, segundo o seu domínio, não aceitarem ali o seu domínio. Então, esses santos não são a igreja, mas são esses que aqui estiverem. Porque quando a Bíblia vai falar de igreja, ela fala o quê? Igreja. Mas aí, santos é um termo usado para essas pessoas, povo de Israel, e aqueles que aqui ficarem. E a última trombeta é essa trombeta aqui, de Números 10. E não essa lá de Apocalipse 11, versículo 15,
que eles acreditam que depois dessa sétima trombeta é que virá o arrebatamento. Só que a gente vê, irmãos, que muita coisa acontece já nos selos, já nas trombetas, né? Manifestando o que? A ira de Deus, revelando a ira de Deus. Então não tem como falar que a igreja vai ser tirada aqui, depois das trombetas, né? Porque isso aqui não é a ira de Deus, a ira de Deus completa as suas taças, né? Seria algo que contradiz com tudo que a gente vê lá nos evangelhos, nos ensinamentos, né, das epístolas, porque Jesus, ele pagou o preço pela igreja. Então a igreja não precisa desse período aqui, eles acreditam, ser um período necessário, né, para a igreja passar, um período de preparação, de purificação. Então não é necessário isso, porque como nós lemos lá em Efésios capítulo 5, Cristo a si mesmo se entregou para purificar a igreja. Então Cristo, ele morreu para isso, para purificar a igreja. Então não é necessário esses 3 anos e meio da igreja experimentando, entre aspas, a ira do anticristo para ela ser pura. É como se nós acreditarmos também num purgatório, né? A pessoa morreu e depois vai para um purgatório para ali ela ser purificada para depois ir para o céu. Então, se a gente acreditar nisso aqui, é a mesma coisa que nós acreditávamos também num purgatório. Por quê? Porque aqui é a mesma ideia, né? A igreja precisar de preparo, precisar de uma purificação para então depois ser arrebatada. Mas, como nós vimos, nós falamos anteriormente, né? A igreja não precisa disso. Cristo já morreu para purificá-la, para prepará-la, né? Para, melhor dizendo, para purificá-la. E o Espírito Santo está aqui na terra para prepará-la para um dia se encontrar com o Senhor. Então, essa posição, né, escatológica, a gente vê que não tem uma base bíblica sólida. Foram erros aí de interpretação que levaram a essa posição. Tanto é que os irmãos veem, né, que surgiu não há muito tempo, né, nas décadas de 40, de 50, ou seja, não tem nem 100 anos essa teoria, né, midi-tribulacionista. E a gente vê pela Bíblia, né, que são coisas que não têm base sólida. Tanto é que a gente vê, agora a gente vai lá para o livro de Apocalipse, para a gente terminar, no capítulo 6, a gente vai ver 2 passagens. Por quê? Primeiro, eles acreditam então que o período, né, do arrebatamento, aqui eles acreditam então que o período do arrebatamento até a vinda de Cristo, aqui né, a vinda de Cristo no Armagedon, então eles acreditam que esse período do arrebatamento até a vinda de Cristo vai ser um período de quanto tempo? 3 anos e meio. Não vai ser um período de 7 anos. Então eles acreditam que vai ser esse período apenas, né, de 3 anos e meio, do arrebatamento até o Armagedon. Mas nós, pela Bíblia, né, nós entendemos e sabemos, pela Bíblia, através, né, das tipologias, como nós falamos,
de uma delas, né, que é Noé, quando ele entra na arca, passaram-se 7 dias até que veio o dilúvio. Então, através das tipologias também nós entendemos, né, que esse período do arrebatamento não vai ser, até a vinda de Cristo, no Armagedon, não vai ser somente, né, de 3 anos e meio, mas será de 7 anos. E aqui agora, a gente vai ver alguns textos que, em Apocalipse mesmo, né, a gente vai ver que da abertura do primeiro selo até ali, a 7ª trombeta, o que acontece? Várias coisas acontecem, né? Começando ali, ó, no Apocalipse 6, o versículo 1, vai falar, no versículo 2, vai falar da aparição, né, do surgimento ali do anticristo. Aí o segundo selo vai falar de que? Versículo 3 e 4 vai falar do cavalo vermelho, e foi-lhe dada uma grande espada e permissão para tirar a paz da terra, ou seja, um período de quê? De guerra, um período de guerra. E aí, o terceiro selo, versículo 5, vai falar do terceiro selo, que é o quê? Deixa eu ver. O cavalo amarelo vai trazer o quê? Um período de grande fome. Vai haver um período de grande fome, de escassez sobre a terra. Aí, versículos 8, Apocalipse 6, 8, né, que fala aí do cavalo amarelo. Deixa eu ver. Isso, o versículo 5 fala do cavalo preto, né, que estava ali, ó, e aquele estava montado, tinha uma balança na mão, uma medida de trigo ou 3 medidas, ou seja, vai falar da fome, né, vai falar de um racionamento, de um limite, né, o controle, a balança fala disso, de um controle, então vai ser escassez de alimento. Aí, o versículo 8 vai falar do cavalo amarelo, do 4º selo, que aí vai falar, né, que a morte e o Hades o seguia. Quando fala morte, vai falar da morte física, por causa dessas coisas que vão acontecer antes, né, que é o que? A fome, as guerras. E quando fala que do Hades, vai falar da morte espiritual. Então, naquele momento, vai ter muita morte física, mas também vai ter muita morte, o quê? Espiritual. E aqui fala, ó, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, e com enfermidades, e com animais selvagens da terra. Então, aqui a gente vai ver que a 4ª parte da terra vai ser ferida, vai ser morta. Agora, imagina o que é isso. Na Segunda Guerra Mundial, para os irmãos terem uma ideia, era uma proporção de a cada 40 pessoas, uma morria. Na Segunda Guerra Mundial, era essa proporção, né? De 40 pessoas, a cada 40 pessoas havia uma morte. Agora aqui vai ser o quê? A cada 4 pessoas, uma vai morrer. Né? Imagina o que é isso. E aí vai continuando, né, as aberturas do selo, vai continuar. Aí depois vem as trombetas, para a gente ver, né, começa lá no Apocalipse 8, aí começa lá no Apocalipse 8 as trombetas. Aí fala, né, o versículo 1 fala da abertura do 7º selo, e depois começa a abertura das trombetas, lá no versículo 7. E aí, olha quanta coisa vai acontecer, né?
houve saraiva, fogo misturado com sangue, lançado sobre a terra, foi lançada na terra e foi queimada a terça parte da terra, né? A primeira trombeta. A segunda trombeta é um meteorito que caiu no mar, matou a terça parte do mar, se tornou vermelho, ou seja, radioativo. A terceira trombeta, né, o absinto, vai falar aí de uma substância amarga. Aí a quarta trombeta, né, vai falar do quê? Do sol, da lua, das estrelas. A quinta trombeta vai falar, né, acerca da morte, que a morte, o quinto anjo tocou a quinta trombeta, aí já está no capítulo 9, que diz, né, e foi dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como uma fumaça vinda de um grande forno, e aquela fumaça fez escurecer o sol e o ar. E aí vai falar, né, que saíram gafanhotos, ou seja, ali é como demônios, uma espécie de demônios, para não fazer mal à erva da terra, nem à erva verde, mas somente aos homens que não tivessem o selo de Deus. Não lhe foi permitido matar os homens, mas atormentá-los por 5 meses. Então imagina, demônios atormentando, né, os homens, seres humanos. Tudo isso, eles acreditam que a igreja vai passar. Né? Tudo isso que nós lemos aqui, ó, até chegar lá no Apocalipse 11, eles creem, né, que a igreja ainda vai estar aqui na terra, vai passar por isso. Então tem algum fundamento, né? Tem alguma base bíblica para isso? Os que teriam o selo de Deus, que teriam o selo, não seriam atormentados, como você leu. Isso, os selados aqui são quem? O povo de Israel. A nação de Israel, o povo de Israel, que recebessem o selo de Deus. E também, né, aqueles que, né, seriam aqueles que a gente vê, deixa eu ver onde que fala dos selados. Eu acho que é no capítulo 7, né, que fala, se eu não me engano. Isso, lá no capítulo 7 vai falar desses, né, que foram selados. E aqui vai falar, né, dos que receberam, né, o selo de Deus, que não fossem atormentados. Então aqui está falando de quem? Do capítulo 7, do remanescente de Israel, não a igreja. Como eu disse, né, eles creem que seja a igreja, que vai estar aqui, ó, né, sob o domínio do anticristo, sob o poder do anticristo, mas não, é a nação de Israel. Então eles acreditam que a igreja vai passar por tudo isso, né, até chegar lá no Apocalipse 11, no versículo que nós lemos, né, o 15, que fala da última trombeta, né, que é a trombeta, a 7ª trombeta. Então quando a gente olha, a gente volta lá no Apocalipse 6, a gente vai ver falando, capítulo 6, versículo 17, perdão. Já vai falar, olha o que vai falar. Quando, deixa eu ver aqui, o 6º selo. Quando é aberto o 6º selo, né, as estrelas caíram sobre a terra, o céu recolheu-se como pergaminho, aí os reis da terra, os capitães, os ricos, os poderosos, esconderam-se nas cavernas e nas penhas dos montes. Aí o versículo 16 diz assim, ó, e diziam aos montes e rochedos, caí sobre nós, e ocultai-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é chegado o dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Então aqui em Apocalipse 6,
já fala de quê? Da ira de Deus. Eu vou aqui, ó, Apocalipse 6, versículo 16 e 17. Fala da ira, da grande ira. E aí, no Apocalipse 7, versículo 14, Apocalipse 7, versículo 14, vai falar assim, ó. O 13. E um dos anciãos me perguntou: quem são estes que trajam vestes brancas e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Então aqui em Apocalipse 7, versículo 14, já fala de quê? Grande tribulação. Então aqui, ó, entre, a abertura, durante a abertura do sexto selo e antes da abertura do sétimo selo, já tem essas referências de grande ira de Deus, grande tribulação. Então, essas referências, elas vêm muito cedo, para dizer que o arrebatamento vai acontecer somente aqui, ó, na sétima trombeta. Por quê? Porque se na abertura, se a abertura do sexto e antes da abertura do sétimo selo, já fala de grande tribulação, grande ira de Deus. Imagina até chegar aqui, ó, que aí o sexto, aí depois tinha o sétimo selo, aí depois a primeira trombeta, segunda trombeta, sétima trombeta, primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta, quinta, sexta, até chegar na sétima, para ser, segundo eles, o arrebatamento da igreja. Então pensa, muita coisa ainda, muita coisa já aconteceu, já estava aqui, ó, dizendo que era o dia da ira de Deus, a grande tribulação, para até chegar lá, para falar que o arrebatamento é somente na sétima trombeta. Então aqui, somente nesses dois aqui já desmonta, essa teoria, essa base que eles têm. Então, com a manifestação do anticristo, já começa a ira de Deus. Então eles acreditam que a ira de Deus vai começar somente aqui, ó, nas taças, mas não. A ira de Deus já é manifestada aqui, ó, através da aparição do anticristo. Então aqui, ó, para a gente terminar, vamos pôr aqui, ó, Jesus. Ó, Jesus e o anticristo. Esses dois homens, a graça
Então nós temos Jesus e o anticristo. Quando Jesus veio à Terra, o que aconteceu? Foi o quê? A graça de Deus manifestada aos homens. Mas quando o anticristo aparecer, vai ser o quê? A ira de Deus manifestada aos homens. Então nós temos esses dois pontos, né, para a gente entender. Quando Jesus apareceu, né, João, ele fala lá no seu evangelho, no comecinho do seu evangelho, João fala que Jesus veio que cheio de graça, ou seja, a graça de Deus, ela foi manifestada, ela foi revelada, né, ao homem. Versículo 14 de João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de quê? De graça e de verdade. Então, quando Jesus veio à Terra, ele manifestou a graça de Deus aos homens. Mas o anticristo, quando ele aparecer, ele vai manifestar a ira de Deus aos homens. Que vai ser aqui, ó, no início, né, da grande tribulação, com a abertura do primeiro selo. Então, o anticristo surgindo, já vai começar a ser manifestada a ira de Deus. Não somente nas taças, como os midi-tribulacionistas acreditam, mas desde a abertura do primeiro selo, já vai ser manifestada a ira de Deus sobre os homens.